Uma pessoa está com bastante dificuldade diante da sua mãe biológica, que está com 91 anos de idade e que está com muitas alterações de comportamento ao longo do dia. O humor dela muda muito e tem horas que ela está mais desligada, tem horas que está menos desligada, enfim. Isto é algo muito conhecido e que acontece com aquelas pessoas que são muito apegadas à matéria, que são muito apegadas à vida física, à vida externa. São pessoas que não conseguem viver a vida como se não estivessem vivendo, como é uma lei, não é? Você estar no mundo sem ser do mundo. Isto não exclui que você viva a vida como tem que viver, mas quer dizer que você passe pela experiência da vida sem se apegar. Agora, quando nós nos apegamos, e uma das formas mais comuns da gente se apegar é se preocupar. Então, se você se preocupa com alguma coisa da vida, aquilo forma um apego. Então, isto vai acontecendo ao longo da vida. E preocupação é outra coisa infantil, é outra característica infantil das pessoas. Porque se as pessoas observarem, o fato delas se preocuparem com uma coisa não vai mudar o resultado. Aquela preocupação é inútil, porque vão ser como são as coisas. Então você se preocupar, isto é inútil e isto vai criando uma série de apegos. Isto pode nem ser muito consciente. E o resultado é que a gente fica tão apegado às coisas, fica tão preocupado com as coisas e fica tão coligado com as coisas materiais externas, que não são toda a vida, é só uma parte da vida. Então cria estas situações da gente levar anos e anos para desencarnar. Vocês já perceberam que uma pessoa chega a uma certa idade e fica desencarnando aos pouquinhos, porque ela não consegue desencarnar como poderia. Então ela fica desencarnando aos pouquinhos. Então pode ser que esta pessoa que chegou a 91 anos esteja desencarnando já há mais de 20. Então, se uma pessoa começa a desencarnar, ela vai apresentar mesmo todos esses sintomas. Ora ela está mais lúcida, ora está menos lúcida, está mais fora do corpo, está dentro do corpo. Agora, esta pessoa que está no corpo de 91 anos, à noite ela se torna mais agressiva. Então o comportamento dela à noite é um pouco diferente. Porque neste jogo de ficar transitando pelos níveis de consciência sem decidir desencarnar, neste vai e volta, passa-se pelo baixo astral, passa-se pelos níveis mais densos dos planos sutis, do plano etérico, do plano astral, onde existem os corpos desocupados dos desencarnados, as forças involutivas, as emanações dos corpos físicos dos terrestres. À noite, os seres estão dormindo, então os corpos emanam coisas sutis, emanam toxinas. Então a pessoa que fica nesses planos intermediários fica passando por tudo isto, fica fazendo todos esses contatos. Mas, em resumo, isto tudo é fruto de nós estarmos apegados à matéria e de estarmos apegados aos nossos corpos e à nossa vida terrestre. Quando nós podemos viver isto tudo sem criar apegos e assim sair do corpo como nós saímos de uma roupa, muito simplesmente, mas isto nem sempre acontece por causa deste mau hábito que se tem durante a vida de nós nos preocuparmos pelas coisas e de nós não nos desapegarmos da própria vida, principalmente de nós mesmos. Então, isto tudo pode refletir também um apego nosso pela nossa parte externa, pelo nosso ego, pela nossa personalidade. E quem está muito apegado a si mesmo neste sentido, também demora muito para desencarnar. Porque vai para um plano, vai para uma nova experiência, vai para uma nova forma de vida que ainda não conhece, e estando muito apegado ao seu ego humano, à sua personalidade, ao seu temperamento,
Isto tudo liga a pessoa aqui nestes planos. Porque temperamento, personalidade, ego, tudo isto do outro lado da vida tem outro valor. A gente vai percebendo que isto lá do outro lado começa até a incomodar um pouco, porque a gente percebe que são as últimas roupas que a gente tem que delas sair. As pessoas que estão muito apegadas a isto levam muitos anos até para desencarnar. E esse processo é lento para não ser violento, para a pessoa não se sentir violentada, não? O que também não deve ser muito bom. Então é um processo lento e quem vê, quem assiste, quem está em contato, deve aprender com isto e deve ir provendo para que consigo não aconteça o mesmo. Agora, existe aqui no Ocidente uma educação muito inadequada e muito irreal, que é de considerar as pessoas mais idosas menos úteis ou menos válidas do que as pessoas jovens. Isto no Oriente é o contrário. Não? Lá existe uma outra educação, uma outra cultura. E lá, quanto mais uma pessoa prossegue na sua encarnação, mais ela é considerada experiente. Então, isto é toda uma questão de educação também. Então, nós podemos ir caminhando, podemos ir entrando pelos anos adentro e nos tornando mais experientes. E podemos ir entrando pelos anos adentro e irmos adquirindo complexo de inferioridade. Isto tudo depende da gente, depende de cada um, depende do que cada um faz consigo. Isto é, no fundo, a coisa. Bem, aqui tem dois casos bem diferentes um do outro, mas é bom que a gente os veja juntos. Aqui uma pessoa diz que há alguns anos ela começa a ter um sonho recorrente. Há alguns anos ela sonha que está voando. No princípio ela sentia medo, mas depois ela conseguiu adquirir confiança e hoje ela voa com bastante desenvoltura e sem nenhum problema. Então, aqui é um caso de que uma pessoa há muitos anos entrou num processo de aprendizagem do corpo interno, do corpo sutil, se deslocar do corpo físico e fazer os seus movimentos lá no seu nível de consciência. E isto poderia acontecer regularmente com todos nós. Nós podíamos, cada vez que dormimos, que o corpo físico deita, reposa e dorme, nós podíamos sair com os outros corpos e ter consciência do que se passa. Isto é bem simples. E o corpo astral, por exemplo, é um corpo muito parecido com o corpo físico, às vezes tem até uma forma semelhante à do corpo físico. E esse corpo astral, ele não tem nada que o prenda, que o limite. Ele não está sob a lei da gravidade como o corpo físico. O corpo físico não pode voar, mas o corpo astral pode. Porque esta lei da gravidade, no plano astral, funciona de outra forma, de outro jeito. Então, se nós sairmos com o corpo astral, este corpo pode perfeitamente sair pelo espaço e fazer todos os movimentos que é necessário. E esta pessoa aprendeu a fazer isto e sai e voa. E o corpo mental dela também depois vai aprender a ir para outros pontos, para outros níveis. E é uma boa coisa tudo isto. Agora, com outra pessoa, isto já acontece de outra forma. Então é uma pessoa que precisa, primeiro, coordenar os seus corpos, para depois que eles estejam coordenados entre si, aí começarem a aprender a se deslocar. Então, existe um tipo de deslocamento dos corpos sutis que vem depois dos nossos corpos estarem coordenados entre eles. Então, isto é sadio, isto acontece, e isto é um campo de trabalho que se abre para nós. Então, quando a nossa mente, o nosso corpo astral emocional,
o nosso etérico físico estão coordenados, estão numa mesma linha, estão arrumados, estão equilibrados e bem unidos, então eles podem sair do corpo físico, o mental para um lado, o emocional para o outro, o etérico para o outro, até certo ponto. E se são guiados pelo eu interno, podem prestar serviços. Mas para isso é preciso que primeiro eles tenham se coordenado entre eles, se disciplinado a tal ponto que eles possam sair, trabalhar, funcionar, ajudar, servir e que eles estejam já bastante educados e treinados a receber os impulsos do eu superior. Então, este é um caso que não tem nada a ver com este que vai se dizer agora. Quando eu pronuncio os mantras e quando eu escuto as partilhas, eu sinto os meus braços separados do corpo. Quando as minhas mãos estão juntas no plano físico, também as sinto separadas. Então, isto é uma falta de coordenação do corpo físico com o corpo astral e com o corpo mental. Porque com os mantras e com as partilhas, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional é colocado numa certa estimulação, é colocado num certo impulso. Então precisa que esses dois corpos estejam bem coordenados com o físico, isto é, que estejam bem dentro do físico, que é para o corpo físico não se sentir desarticulado mediante essa estimulação. Então precisa que, quando se faz esses exercícios de dizer eu não sou o meu corpo físico, eu não sou o meu corpo astral, que é um exercício que se faz desde o princípio, que a gente faça esse exercício, mas que a gente com isto não rejeite o corpo, porque eu não sou o meu corpo físico, mas eu estou em um corpo físico. Eu estou, neste momento, encarnado em um corpo físico. Isto é uma realidade. Então eu não sou este corpo físico, mas eu estou encarnado nele. E se eu estou encarnado nele, eu sou responsável por ele, até certo ponto. Se eu estou encarnado nele, eu devo cuidá-lo, para que eu esteja numa casa digna daquilo que eu sou. Então eu tenho que estar com este corpo sob controle, eu tenho que estar com este corpo bem arrumado, higienizado, harmonizado, tranquilo. Então isto é um trabalho que se faz com a consciência. Nossa consciência dentro do corpo faz isto. Se a consciência começa a fazer isto dentro do corpo, então aí nós vamos passar pela experiência de ver que este corpo que parecia só sólidos, líquidos e gases, nós vamos passar pela experiência de ver que este corpo também tem uma consciência, que não é só carne, sangue, ossos, músculos, não, ele também tem uma consciência. Mas para isso, precisa que você esteja dentro dele com dignidade e que você esteja dentro dele tratando como um material que está disponível para você, onde você está habitando. Então aí, esta consciência correta diante do corpo físico vai terminar invocando a consciência do corpo físico, que é um pouco diferente desta, que é uma consciência que age e que trabalha e que existe em outras dimensões. A sua consciência, nossa consciência, pode estar em níveis mentais ou em níveis supramentais. Nossa consciência pode estar em níveis mais elevados. A consciência do corpo físico está no subconsciente. Então veja que utilidade tem isto, que importância tem isto. Porque se a consciência do corpo físico, que está na subconsciência, se esta consciência está bem sadia, se esta consciência está bem manifestada, revelada, se essa consciência está bem organizada, você fica funcionando como corpo físico na subconsciência perfeitamente,
corretamente e harmoniosamente. Então, muitas coisas você não precisa mais cuidar delas, porque a consciência do corpo físico na subconsciência vai cuidando. Então, a consciência do corpo físico na subconsciência geral tem comunicação com a consciência dos outros corpos físicos. Então, muitas coisas se dão no campo da harmonia, do serviço e do trabalho entre corpos físicos, organizada pela própria consciência deles, lá na subconsciência. Então você, digamos que marca encontro com uma pessoa para tratar de um assunto. Se existe uma coordenação entre os teus corpos todos, entre o nível que você marcou aquele encontro, que deve ser o mental, com o astral e com o etérico físico, se existe uma coordenação entre estes corpos, o seu corpo vai chegar lá, naquele lugar do encontro, sem você fazer muito esforço. O seu corpo vai chegar lá. A consciência do teu corpo vai se coligar com todas as consciências dos outros corpos que estão envolvidos nisto, e tudo isto vai funcionar. Então, se você tem que chegar lá, e existe uma porta fechada, vem alguém e abre aquela porta para você. Você vai precisar redigir uma carta, você chega lá, encontra tudo arrumado para você escrever a carta. Se não tem papel, alguém vai pôr o papel ali e quando você chegar, você vai encontrar o papel para escrever a carta. Compreende como é que isto funciona? Isto parece uma utopia, porque ninguém cuida disto, a educação aqui não é nesta direção. Isto tudo existe nesta ordem da subconsciência e, portanto, nesta ordem da consciência do nosso corpo. E nós, sabe, lidando com isto, não precisamos nos apegar a isto. Porque para você chegar lá e encontrar tudo o que você precisa para realizar um trabalho ali, isto é sinal que outros corpos físicos receberam sinal da consciência do teu, que ele chega ali e vai precisar disto para prestar um serviço. Então, os outros corpos físicos, todos entram naquela sintonia subconscientemente e quando você chega ali está tudo preparado. Isto se resolve na subconsciência. Se esses corpos estão alinhados com a alma, se estão alinhados com a mente, isto tudo acontece com a maior simplicidade. Tem momentos em que estas coisas são muito evidentes e tem outros momentos em que elas são menos evidentes. Mas isto é porque não se dá valor ao próprio corpo que está encarnado. Então todos os atos daquele corpo, todo o trabalho que aquele corpo faz, se não é valorizado, estas coisas não acontecem. Então você chega num lugar, a luz ainda não está acesa, você chega no outro, está abafado, você chega no outro, está com corrente de ar. Isto tudo é falta de cada um valorizar o seu próprio corpo naquilo que deve ser valorizado. Até que a consciência destes corpos passe a servir, passe a manifestar as suas qualidades, de forma que você não precise se preocupar demais destas coisas que podem acontecer aparentemente automaticamente, mas não são automáticas. Isto é a consciência do corpo e dos corpos. Agora, um princípio de alinhamento dos corpos, isto é, os corpos começarem a se alinhar, um princípio disto, para aqueles que têm o hábito de leitura, por exemplo, é você se ocupar com uma leitura. Se você estiver realmente concentrado na leitura, se você estiver realmente ocupado com aquilo, a sua mente se alinha com as qualidades daquilo. Claro que não é qualquer leitura que serve para isto. Então, você se alinha com a leitura, você se compenetra daquela vibração, então a sua mente entra num estado criativo. E ou ela começa a passar aquilo para o corpo astral que vem logo em seguida, ou o próprio corpo astral, ou o próprio corpo emotivo se sente atraído por aquilo com que a mente está se ocupando.
Então a mente pode estar concentrada num assunto, o corpo astral pode se sentir atraído e ir para lá. Começa um alinhamento, percebe? Começa uma ligação. E isto tanto pode ser uma leitura, como pode ser uma conversa, como pode ser um contato com alguém que logo alinhe aquele corpo mental numa certa direção, numa certa postura. E depois do corpo astral se sentir atraído por aquilo e aderir àquilo e começar a usufruir daquela vibração que está surgindo e penetrando pelo mental, então você já tem esses dois corpos alinhados. Aqui é simples isto se alinhar com o etérico físico. Se o físico ali estiver colaborando, enquanto isso está acontecendo, enquanto o mental está lendo, o astral está se aproximando. Se o físico estiver em uma posição que permita que isto tudo flua para ele, questão de posição, uma questão de postura do corpo. O corpo não está esparramado, o corpo não está inclinado, o corpo não está com as pernas cruzadas. Então, se isto está contido, se isso está alinhado, em ordem, é muito simples o que vem do mental e do astral passar para o etérico e se introduzir no físico. Então veja, primeiro a importância daquilo com que nós entramos em contato, com o mental. Porque você entra em contato com certas coisas, isto faz este percurso e chega até o físico. Então, um corpo físico pode ficar mais saudável com este alinhamento. Ontem nós estávamos falando a respeito da direção dos automóveis, né? E que a gente sonhando com automóvel deve estar na direção. Alguém ouviu isto e sonhou um sonho mais adiante. Sonhou um sonho além desta história. Ela sonhou que estava dirigindo um carro à noite. Tudo funcionava muito bem, mas, no entanto, o volante, os comandos estavam no centro do carro. Veja como esta foi longe. Quer dizer, nós já estarmos no volante, no lugar normal, é uma coisa. Mas o volante do carro está no centro do carro e todos os pedais estão no centro do banco, isto já é outra coisa. Esta pessoa já foi além do normal. Porque a direção à esquerda, a direção à direita, isto é o normal, é a ordem normal das coisas. Agora, a direção no centro do banco, com todos os pedais ali, tendo o mesmo espaço de um lado e o mesmo espaço do outro, isto aqui é outro grau de ordem. Outro tipo de carro que não é fabricado na superfície, porque não corresponde às pessoas que vão ocupá-lo. Mas isto é um outro tipo de carro, que quem sabe um dia poderá ser criado. Uma pessoa diz que passa por uma experiência de amor não correspondido e que ela não sabe se está pronta para o celibato. E se ela ansiar por alguém, se isto atrapalha o caminho espiritual. Bem, aqui nós tínhamos proposto que a gente começasse pela mente. Que a gente então, lá no plano da mente, não trabalhasse alguma coisa. Este termo amor não correspondido revela que a pessoa realmente não ama. Que a pessoa não está ainda preparada para amar. Porque o amor não pede resposta, o amor não pede retorno, o amor não precisa ser correspondido, o amor é, e aquilo está realizado em você, o amor está em você, independentemente de ser visto, de ser notado, de ser correspondido, de ser compartilhado. Isto tudo é outra coisa. Isto são coisas circunstanciais. São coisas circunstanciais, são retornos kármicos, são experiências que a pessoa deve fazer, são coisas que ela deve aprender. Isso não tem nada a ver com o amor em si. O amor em si, não pelo único, pela vida única, o amor em si mesmo, esta energia de união, de unificação, isto não precisa de ser correspondido. Correspondido por quem? Que é isso? Você considera ou não
o outro você? Se você considera o outro você, se você considera a vida única, que é isso de coisa correspondida? Agora, no plano humano, aqui no plano kármico, não no plano da personalidade, ansiar por alguém quer dizer ir ao encontro de muita complicação. Porque quem tem que fazer esta experiência de viver em companhia já vem com isso preparado, desde antes de nascer. Isto não são coisas que se procure, não são coisas que se busque. Você não precisa ansiar por isto. Ansiar por quê? Se você tem que viver aqui na companhia de alguém, seja em qualquer campo, não só neste, isto já vem preparado, isto já vem organizado. Aqui o único trabalho é você, quando está diante da pessoa, reconhecer e pronto, está tudo feito, está tudo organizado. E se aquilo não aparece, é porque não era para ser. É porque você tem outra coisa que fazer. Você tem outro caminho, você tem outro destino, que não é esse. Este não é o único caminho. Isto de estar em companhia não é o único caminho para você fazer este equilíbrio das suas polaridades. Existem outros caminhos. Agora, se você anseia por alguém e ao mesmo tempo acha que não está preparado para fazer isso sozinho, então quer dizer que você precisa então estar aí entre essas duas coisas, com fé e pedindo luz para a sua alma, para os seus planos superiores, que te põem em condições de fazer aquilo que você tem que fazer. E de repente, o que você precisava encontrar não é uma pessoa. De repente, o que você precisava encontrar é esse ensinamento. Porque dispondo deste ensinamento, você vai se colocar na sua posição correta. E aí vai se sentir completado. Você vai se sentir completado por aquilo que você aprendeu a respeito destas coisas. Você aprendeu, você absorveu, então aquilo mudou a sua situação. Isto te completa tanto ou mais do que o indivíduo que você está ansiando por encontrar. E que se aquilo não estava escrito na tua vida, você vai assumir uma coisa que é bom nem pensar. Você vai ver depois o que você buscou. Você vai ver depois. Aqui se trata de estar sem ansiar nada. Agora, se é ansioso, então anseie por chegar a este conhecimento, anseie por chegar neste ponto, anseie a isto, canalize esta ansiedade. Muito bem. Qual é o livro que devo ler para conseguir meditar e cessar com os meus pensamentos? Qual é o livro que eu devo ler para me ajudar neste sentido? Nossa Vida nos Sonhos. E uma pessoa diz que ela tem muita falta de concentração. E como é que eu posso ficar mais concentrada? Bem, se nós temos uma intenção positiva na vida, se a nossa intenção é positiva, se o nosso movente, se a nossa atitude é positiva, não é negativa, vamos ficando concentrados. Porque se você tem atitude positiva, você vai se coligando com as forças positivas. Então vai ficando concentrado automaticamente. Se você não tem uma atitude positiva, se você não tem olhos positivos para a vida, você vai entrando em contato com as forças negativas, que são conflito. Então, como quer se concentrar? Então tem que ter uma ideia geral positiva, uma ideia bem geral, bem positiva de tudo. E aí a concentração começa a emergir, a concentração começa a acontecer. Outro dia, em um sonho, disse uma pessoa, eu seguia com bastante segurança por um caminho muito conhecido e por onde eu já passara inúmeras vezes.
Mas de repente eu me vi perdido nesse caminho que era tão conhecido. Era como se o caminho tão conhecido não servisse mais para eu atingir o meu destino. Veja, nós nos acomodamos ao caminho. Nós encontramos uma forma de fazer caminho espiritual que este caminho espiritual deixa de ser espiritual e vai se tornando um caminho já bem conhecido. Vai se tornando um caminho de rotina. E alguém é despertado, porque este caminho não é sempre o mesmo. Este caminho muda a cada momento. Quando você começa a descrever o caminho, ele já é outro. Então, isto de nós estarmos caminhando por um caminho bem conhecido e bem seguro, isso está sendo mostrado para esta pessoa que isto não é bem assim. Isto de dizer, caminho muito conhecido, por onde eu passei inúmeras vezes, isto chama-se cristalização. Isto chama-se você está estacionado. Você não está realmente caminhando. Porque não pode, no caminho espiritual, você está num caminho conhecido. Não existe isto. Isto é sempre desconhecido. Você está sempre num caminho que você não conhece. Então, desconfie, sabe, desta segurança no caminho espiritual. Fique muito desconfiado se você estiver seguindo o caminho e se sentindo seguro. Fique muito desconfiado disto. Fazendo o caminho muito seguro, você está repetindo, você não está fazendo um novo caminho. Você não está vivo no caminho. Não tem como você dizer que conhece o momento que você está vivendo. É outro, diferente de todos o que você já viveu. Então, é bom a gente esquecer a segurança, esquecer a certeza. A única certeza e a única segurança é que você quer estar no caminho. Mas não há nenhuma segurança de mais nada. Que caminho seria se te desse segurança aqui? Que caminho seria este? Seria as ruas do mundo, as estradas de asfalto. Aqui diz, uma pessoa casada que não quer mais manter relações sexuais com o cônjuge, mas ele se sente muito ferido e muito abandonado por isso, o que esta pessoa deve fazer? O que esta pessoa deve fazer eu não sei, mas a gente pode dizer uma ou duas palavras sobre isto. Há matrimônios, há uniões aqui na Terra que são reais e que são verdadeiras. Não são muitas, mas existem. E quando estas uniões aqui na Terra são verdadeiras, não há nenhum tipo de problema. Não só este. Não há nenhum tipo de problema. Porque se trata de uma colaboração entre duas almas. Então, se numa união aqui da Terra começa a haver problema, é porque não há uma colaboração entre duas almas. Aquilo foi um equívoco. Ou aquilo foi uma experiência que alguém está fazendo. Ou está aprendendo alguma coisa. Quando começam a surgir problemas, então esta união não era real, não era verdadeira. Ela está servindo como uma escola. Mas não é uma união de verdade. Isso não tinha problema. Então, estamos diante de uma aprendizagem quando surge um problema deste. Não diante de um matrimônio real, verdadeiro. Estamos diante de uma aprendizagem. E aí, se a pessoa se coloca como aluno, vai dar tudo certo. Esqueça que é um matrimônio, porque não é. Situação desta não é. É outra coisa. Esqueça esta ideia de matrimônio, esqueça isso tudo, se põe ali como aluna e diz o que eu tenho que aprender aqui. Aí vai começar a aprender. Começa a acontecer um problema, o que eu tenho que aprender aqui? Não é que o outro quer, que o outro não quer, como é que você vai fazer. Isto tudo não tem solução, não tem saída por aí. O que isto quer me dizer? O que eu tenho que aprender aqui?
E aí vai aprendendo. O importante é aprender. O importante não é bem o que vai acontecer. O importante é aprender. O importante é amadurecer. Isto que é importante. E claro, não tem que desanimar e nem que desesperar. Porque se você vai aprendendo, você vai mudando de ponto. Aquilo não te toca mais. Se aquilo não muda de posição, se aquilo não evolui, porque às vezes não depende só da gente, depende de tantas circunstâncias, depende de tantas coisas. Se aquilo não evolui, você vai aprendendo a estar diante daquilo numa nova atitude. Nós estamos aqui para amadurecer. Nossas almas estão aqui para crescer. E não para gozarem a vida ou para estarem felizes ou para estarem animadas porque fizeram tudo certo. Essas coisas não existem. Nós estamos aqui todos para aprender. Então tudo o que está acontecendo está nos ensinando alguma coisa. Parece, né, em certos momentos, que a gente sabe mais, que a gente podia dizer, oi, para, que isso aqui não é assim. Isto tudo é uma aparência. Você está ali sempre para aprender alguma coisa. Nós estamos sempre aprendendo com os outros e com as coisas. Claro que o matrimônio é uma escola bem intensiva, é uma escola bem especial, porque reflete uma série de uniões, uma série de unificações, uma união de polaridades que no fundo é na alma e na mônada, não é ali. Mas simboliza uma série de fatos muito importantes e muito evolutivos. Então, é uma experiência muito rica, ou melhor, que pode ser muito rica, dependendo de como você vê isto. E como fazer para minha mente silenciar? Existe algum exercício? Existe um exercício muito simples. Você, todas as vezes que se lembrar do eu superior, reafirme o eu superior. Não esqueça do eu superior, não esqueça da alma, não esqueça do ser interno. O que quer que aconteça, tenha o ser interno presente. É esse o exercício. Você começa esse exercício e vai ver que passa dias sem lembrar de fazer isto. Passam 2, 3 dias, uma semana, eu não me lembrei nem uma vez. Continua, vai continuando. Se você conseguir lembrar algumas vezes por dia, já está muito bem. É só mantendo isto presente. E isto não só acalma a mente, mas isto resolve tudo. Então, é se lembrar disto, se lembrar do seu eu, do seu interno, se lembrar da sua alma, se lembrar do seu ser, aquele que você nunca viu, que você não conhece. Tem que se lembrar disto, tem que ter isto presente. Isto vai fazendo a coisa. Tenho percebido uma grande desvitalização do meu corpo físico. Além das providências físicas que se pode tomar para isto, eventualmente conversando com alguém que tem experiência neste campo, experiência de tratar do físico dos outros. Então, além disto, é muito importante que você tenha presente o seu eu interno, porque é de lá que vem a vitalização, é de lá que vem a vitalidade. Dizem que a vitalidade vem do etérico, vem de prana, vem da energia externa, vem também. Mas se não há esta vida que venha de dentro, mais cedo ou mais tarde os corpos vão se sentir desvitalizados. Um corpo pode não se sentir desvitalizado, mesmo sem estar alimentado. E pode estar alimentado e se sentir desvitalizado. A coisa está no alimento até certo ponto. O principal é a fonte. O principal é a fonte da vida. Isto que é o principal. Para esta pessoa e acho que para nós todos. E eu gostaria de saber por que alguns animais têm que passar por existências tão sofridas. Eles teriam feito karma? Bem, se o animal não é individualizado,
se o animal ainda está coligado com a alma grupo animal, mas se ele ainda não é um indivíduo formado, então este animal está totalmente dentro do karma do reino animal. Agora, se ele já é um animal individualizado, além do karma animal, ele já começa a construir o karma próprio. O karma de um animal individualizado pode começar a ser diferente do karma dos outros animais. E se vê, por certos animais já bastante evoluídos, bastante adiantados, como é que eles entram numa órbita humana, como é que eles entram num ambiente humanizado e como começam a ter um outro padrão de vida, um outro destino. Como, por exemplo, não ter que buscar a própria subsistência, que é um destino básico do reino animal, não? O animal domesticado, o animal que já está no caminho da individualização, ele já é transformado, o destino já é transformado. Então ele já não precisa, por exemplo, mais ir buscar a sua subsistência. Isto faz uma diferença muito grande na evolução do animal. Faz ele entrar numa outra órbita, entrar numa outra conexão. Agora, quando ele entra nessa outra conexão, quando ele entra nesta linha de individualização, ele começa a construir o próprio karma. Um karma individual animal. Então, há animais que já têm karma individual, porque se já são individualizados, inclusive renascem, reencarnam, e há animais que são da alma grupo, que ainda não são individualizados. Esses estão no karma coletivo. Como manter calma e equilíbrio quando até o ambiente mais imediato se debate no caos mental? Como, por exemplo, ajudar os nossos próprios familiares. É preciso muito altruísmo para estar com os outros. Não só em família, mas em qualquer situação, nós precisamos ter muito altruísmo nestas experiências de convivência. Precisa altruísmo. Precisa ser altruísta. Porque se nós, numa convivência, vamos exigir do outro, vamos esperar coisas do outro, isto, mais cedo ou mais tarde, não vai ser harmonioso. Você precisa estar junto com o outro, você sempre sendo altruísta, você sempre sendo aquilo que o outro precisa, você sempre indo ao encontro da necessidade do outro e não esperando que o outro vá resolver as suas coisas. Você tem que estar ali altruísta. Isto é a chave de tudo, de todos os relacionamentos. É você nada querer daquelas pessoas. É você não estar com aquelas pessoas por nenhum interesse próprio. Você não está ali para adquirir coisas, você não está ali para receber coisas, você não está ali para ser completado, para ser ajudado. Isto tudo vai acontecendo, você queira ou não queira. Mas vai acontecendo dentro de uma ordem perfeita e não porque você está cobrando, exigindo. Então tem que estar diante de qualquer relação, qualquer que seja, você tem que estar ali altruísta. Você tem que estar ali para dar, para ser bom, para ser útil. É isto que é a chave de tudo.